E aí, pessoal, boa noite a todos. Hoje foi corrido, viu? Acabei de chegar. Cheguei nesse exato instante, quase que a gente faz a live de hoje na rua, tá? Mas cheguei a tempo para que nós possamos dar início a mais essa live de hoje e principalmente falar de um tema histórico dentro da história da sepsis, do conhecimento da sepsis, que são as divergências da literatura e quais foram as divergências de consenso e das diretrizes, tá? Não sei se vocês acompanham ou se alguma vez vocês já tiveram a curiosidade de saber como funciona ou como é realizado uma diretriz assistencial. Não sei se vocês alguma vez já viram, imagino que vocês já devem ter entrado em visto ou estudado um consenso, tá? Então eu vou olhar o consenso sobre determinada prática assistencial, ou o consenso sobre determinado tratamento de doença, ou o consenso sobre determinado diagnóstico, enfim. O consenso nada mais é do que quando se agrupa o maior número de informações possíveis e confiáveis da literatura sobre determinado tema, que são submetidas a uma análise de um grupo de investigadores ou de críticos da literatura. E esses críticos se reúnem e fazem um padrão de análise, certo? Esse padrão de análise, ele é feito por um score, geralmente score grade, onde eu graduo os níveis de importância daquele tema baseado numa prática baseada em evidência, tá? Então, vamos lá, vamos recapitular. Eu quero saber se o tratamento A funciona para a doença B. Então eu pego todas as partes de tratamento A da doença B, em que A trata B, faço aquele compilado de dados, aí eu pego estudos ecológicos, eu pego estudos transversais, estudos de corte, eu pego estudos, ensaios clínicos, meta-análise, enfim, eu pego todo o compilado de dados, tudo aquilo que eu possuo de informação sobre aquele tema, trago aquilo tudo para a literatura, tá? Para aquela análise, para aquele grupo que vai analisar, geralmente é formado por 3 a 5 pessoas esse grupo, tá? E aí então eles fazem uma descrição, uma revisão daqueles temas, daquelas referências, descrevendo em ordem hierárquica a importância de cada uma delas, para que aí eles possam fazer a justificativa sobre o tratamento, tá? Então, pessoal, o que acontece? Isso é desta forma que se faz uma diretriz assistencial. Exatamente dessa forma, tá? Então é dessa forma que se faz uma diretriz assistencial. Quando eu falo de uma doença complexa ou de uma síndrome, aí eu tenho as diretrizes mais amplas, que aí eu tenho a primeira diretriz de síndrome coronariana aguda. Eu me lembro que em 2013, só para vocês terem uma ideia, 2007, não sei se foi 2007 ou 2013, podem me falar melhor, falhar a memória agora. Foi a primeira vez que teve o primeiro consenso da literatura sobre ventilação mecânica. O primeiro. Estava pensando no dia desse, inclusive na semana passada, que foi comemorado no último sábado, o Dia Mundial de Segurança do Paciente. Olha só como as coisas acontecem. Se nós retornarmos 20 anos atrás, nós não tínhamos nenhum consenso na literatura sobre prática de ventilação mecânica. E o que se via muito eram as mortalidades por paciente que iriam necessitar de suporte ventilatório. Desde todos os estudos que vieram, aí vem Amato, o professor Amato, vem todos os outros, Gattinone, vem a equipe do Ardisnet. Então todos esses grandes estudos, só estou citando aqui os grandes estudos, consolidaram um grupo de dados, e aí a partir desse grupo de dados, eu tive então uma sólida recomendação para os consensos. E dentre eles o consenso de ventilação mecânica, só para você ter uma ideia de como é formado esse compilado. Então, quando eu tenho uma diretriz assistencial como esta, geralmente eu tenho uma recomendação, eu preciso de anos de consolidação do conhecimento para que a prática seja considerada como consolidada na literatura.
seja uma prática sólida na literatura. Então acaba que isso é uma grande recomendação fazer dessa forma e geralmente é assim que funciona, a realização de uma diretriz assistencial, tá? Então, quando eu falo da diretrizes dessa especificamente, ela se forma dessa forma, tá? Ela é feita, é construída desta forma, só que aí vem um grande detalhe. O detalhe é que essas diretrizes são formadas por pessoas que leram o artigo. E aí, então, se reúnem para realizarem ou descreverem uma prática. Mas não sei se vocês se lembram da live de ontem, eu falei sobre divergências de conceito, tá? Eu vou citar aqui uma doença, antes de citar a sepsia, eu vou citar uma doença anterior que teve uma mudança conceitual em um consenso, olha só, uma reunião que houve em Roma, houve uma mudança conceitual do que era a síndrome do desconforto respiratório do adulto. Também apelidada como SARA, síndrome da angústia respiratória do adulto. Até a diretriz de Roma, que foi em 2013, aconteceu que eu tinha a situação de SARA e lesão pulmonar aguda. E eu tinha o conceito do que era uma SARA grave, que teoricamente é aquela com relação PF menor que 100. Acontece que o consenso de Roma e SARA, o conceito de SARA numa relação PF menor que 200, conceitual, onde eu tivesse afastado uma disfunção cardiovascular, que geralmente era documentada por uma pressão de artéria pulmonar menor que 18. Esse consenso de Roma mudou o conceito da doença. Então, SARA passou a ser toda vez que eu tiver uma lesão, uma relação PF menor que 300, tá? E onde eu consiga documentar que eu não tenho, isso não seja decorrente de uma disfunção cardiovascular. Mesmo que essa documentação ela seja realizada de maneira por um exame físico ou um ecocardiograma, enfim. Foi mudado o conceito da doença. E aí? E todos os trabalhos e conhecimentos que tinham até aqui, todos os trabalhos e conhecimentos que ocorreram até então, como é que começaram a ser comparados agora? É que vem um detalhe, alguns artifícios que você utiliza numa análise como essa, que diz respeito à análise segmentar dos dados. Então, é por isso que é importante, e eu sempre repito isso, com os residentes, inclusive essa semana eu tive uma conversa sobre isso. Eles lerem as metodologias do trabalho e do artigo, tá? Para que eles possam se embasar para tomar uma decisão adequada e não serem enganados, tá? Vou dar um exemplo bem clássico aqui do que é uma enganação da literatura. Foi publicado um artigo, e esse artigo eu uso ele inclusive em uma das aulas com os residentes, que é bem interessante. O título do artigo é da seguinte forma: Suporte nutricional em paciente com instabilidade hemodinâmica. Esse é o título do artigo. Uma pessoa desavisada, ao ler um artigo desse, ele olha nitidamente, quem trabalha com terapia intensiva, ele olha e já pensa, perfeito, esse artigo vai abordar aquele paciente que está com uma hipotensão, com uma pressão baixa, uma pressão rasante, uma disfunção cardiovascular e está com o uso de droga vasoativa, em doses altas. Então, bem logo na cabeça dele, aquele paciente em choque refratário que está indo para um cenário de terminalidade. Então, quero saber se esse paciente vai usar ou não dieta enteral. Aí você vai ver o método do artigo. O que é o método do artigo? O método do artigo é considerado instabilidade hemodinâmica todo paciente que diga-se de passagem, um parêntese. A definição do artigo é a definição correta de instabilidade hemodinâmica, tá? Então, o conceito do artigo é instabilidade hemodinâmica é todo paciente que utiliza a dose de droga vasoativa sobre qualquer dose até o máximo de 0,2 microgramas de noradrenalina. Então, em um homem de 70 quilos, vai dar algo em torno de 10 a 15 ml/hora. O que o artigo está dizendo para você? Que, teoricamente, todos os pacientes que estão acima dessa dose, eles foram excluídos do artigo. Sabe o que você está pensando? Não existe essa realidade. Simplesmente porque eu estou falando de pacientes que estão mantendo níveis pressóricos com doses relativamente baixas de droga vasoativa. Ele não está com sinais de uma perfusão em absoluto. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero mostrar para vocês com isso? A importância de eu ler o conceito metodológico para não fazer
besteira e não fazer bobagem, ou não pegar uma informação do que eu conheço, do que eu fale de orelhada. Não sei se vocês conhecem a expressão chamada orelhada, a gente usava muito na residência, orelhada. O que é orelhada? Se você souber, coloca aí, o que é orelhada? Orelhada, até o final da live eu respondo. Então, você pega a informação por orelhada e vai colocando ali aquilo como uma verdade absoluta, sem nem ter o senso crítico para ver o que de fato aconteceu. Bem, mas eu quero entrar já no tema da live de hoje. Divergências da literatura. Eu estava uma vez eu estava me preparando para a prova de título de especialista em terapia intensiva, que eu tirei em 2014 no Congresso de Goiânia. Só para você ter uma ideia, um médico especialista, ou um enfermeiro especialista, ou um fisioterapeuta especialista em determinada área, quando ele é reconhecido pela sociedade, ele precisa ter o título de especialista naquela área, tá? E foi o que eu fui fazer em Goiânia em 2014, tirar o título de especialista. Uma segunda forma, que é digamos assim, uma abertura que a lei lhe dá, é você ter a residência na especialidade. Então a residência já lhe dá também o título de especialista naquela sub-área. Seja você enfermeiro, seja você fisioterapeuta, seja você médico, certo? Então uma especialização estrito sensu. Mas a outra forma é você ter o título de especialista. E algumas pessoas têm os dois. Você pode unificar os dois apenas para validação, enfim. E foi o que eu fiz. Então eu fui tirar, e dentro desse preparo, eu fui fazer um curso, tá, de preparo para o curso, e o curso era um curso de suporte nutricional no paciente crítico. Somente paciente crítico, era só suporte nutricional no paciente crítico. Eu já tinha terminado a pós-graduação em nutrição interal e nutrição clínica, eu já tinha terminado essa especialização. E aí eu fui fazer esse curso apenas a título de curiosidade maior, e esse curso aconteceu no Congresso Norte-Nordeste de Medicina Intensiva, que aconteceu naquele ano em Manaus. Perfeito. Cheguei lá, tive uma das grandes subidades, foram os palestrantes da aula, professores, enfim. E curiosamente, na aula, saiu a aula lá do suporte nutricional no paciente séptico. Perfeito. Essa aula, para mim, era uma aula bem emblemática, era bem interessante. Então, dentro desse momento, neste momento que foi se discutir esse tema, e foi apresentar esse tema, a gente estava num momento que ele tinha acabado de ter a mudança do conceito de sepse. Porque o que é sepse no consenso 3.0? Consenso 3.0. Sepse nada mais é do que uma resposta inadequada do organismo frente a uma infecção, caracterizada por uma elevação maior ou igual a 2 no sofá basal do paciente. Pessoal, olha a quantidade de informação que tem essa frase. Só para vocês terem uma ideia, eu já fiz acadêmicos e residentes repetirem ela sucessivamente para eles entenderem criticamente o que está acontecendo e o conceito dessa frase. E a riqueza que ela tem e a profundidade dela. Só que isso aconteceu no sepse 3.0. E aqui eu tive as grandes divergências. Porque naquele momento lá, sepse nada mais é do que um conjunto de uma associação de uma infecção associada a uma disfunção orgânica. Ou, eu vou mudar, uma infecção que levou a uma disfunção orgânica. Infecção que levou a uma disfunção orgânica. Perfeito. O que é um órgão? É um conjunto de tecidos. E o que é um conjunto de tecidos? O que é um tecido? Um conjunto de células. Então, células formam um conjunto de tecidos, o conjunto de tecidos forma um órgão, e um conjunto de órgãos formam sistemas. Então, eu tenho o sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema neurológico, eu tenho o sistema digestivo, e, obviamente, nós estávamos discutindo o sistema digestivo. Nesse sistema digestivo que nós estávamos discutindo, lá no manejo do paciente séptico, surgiu essa discussão. Vem cá. Então, sepse é toda vez que eu tenho uma infecção e essa infecção leva a uma disfunção orgânica, correto? Correto. Tenho uma infecção e essa infecção leva a uma disfunção orgânica. Então, vamos lá. Como eu caracterizo uma disfunção cardiovascular? Queda de pressão. Teoricamente, o sistema cardiovascular é um sistema de bomba, então a pressão arterial é o funcionamento adequado do sistema cardiovascular. Correto. Sistema respiratório. O que eu caracterizo a disfunção orgânica do sistema respiratório? Ausência de troca. Então eu não troco o oxigênio de maneira adequada, que é o fundamento do sistema respiratório. Correto? Correto. Sistema neurológico.
Sistema neurológico. Bem, o sistema neurológico tem muitas funções, mas duas são básicas. Primeira, nível de consciência. O sistema neurológico é quem nos mantém consciente, tá? Uma outra função do sistema neurológico, que inclusive saiu lá, que foi bem curioso, e aí eu vou contar outra experiência para vocês sobre sepsis, vou deixar até reservado isso aqui, é sobre a capacidade cognitiva, tá? E aí eu vou deixar isso aqui, eu vou deixar esse ganchinho, porque eu vou puxar uma outra experiência que nós passamos, e foi bem interessante também. E aí eu tenho o sistema renal. O que é que o sistema renal faz? Filtração de sangue. Então, teoricamente, eu monitorizo por débito urinário e alterações de exames, como ureia e creatinina. Fígado, o que é que eu monitorizo? Bem, uma das grandes funções do fígado é a filtração da bile, certo? A filtração também do sangue como um todo, produção de bile e produção de marcadores ou responsável pela coagulação. Então, quando o fígado não funciona, eu tenho esses marcadores. Perfeito. E o sistema digestivo? O que caracteriza o não funcionamento adequado do sistema digestivo? Neste momento, houve um silêncio na sala. Porque, de fato, se você for ver na literatura, pode procurar na literatura o tema insuficiência intestinal. Se você estiver aí, não sei se você está no seu celular, procure o tema insuficiência intestinal. Você vai ver que existem conceitos sobre insuficiência intestinal. Mas isso não é falado, não é relatado. E é um dos maiores órgãos do organismo. Um dos maiores sistemas do organismo, tubo digestivo. Só perdendo talvez para a pele. Que é outro problema. Como é que eu avalio o funcionamento da pele? O que caracteriza a disfunção da pele? Olha só quantos pontos começam a surgir aqui de uma doença que observem que nós chegamos e vamos andando e... Pessoal, é por isso que o aprendizado na área de saúde, que nós estudamos essa máquina perfeita do ser humano, ele é fantástico. É fantástico porque nós vamos na fronteira do conhecimento. E vira e mexe, nós estamos na fronteira do conhecimento. Nós chegamos a um momento que nós, peraí, mas aqui, o que acontece a partir daqui? E aí nós chegamos em situações como essa. Tá, mas como é que eu caracterizo que eu não estou com um funcionamento adequado do tubo digestivo? Será que um volume gástrico é o suficiente? Será que uma distensão abdominal? Será que uma pressão elevada intraabdominal? Então observem como os conceitos não existem. E aí dentro desses, o colega que era inclusive o Diogo Toledo, que estava ministrando esse curso naquela época, ele fez um comentário bem pertinente. Porque quando foi falado a disfunção, o que é sepsis? Sepsis é uma disfunção, uma infecção que leva a uma disfunção orgânica. Ele falou, não, faz o seguinte então. Quando vocês estiverem lá no congresso, e tinha essa aula no congresso, atualização do protocolo de sepsis, isso em 2014. Atualização do protocolo de sepsis, atualização das diretrizes de sepsis. Pergunta para Flávia Machado, para quem não sabe, é uma das grandes estudiosas de sepsis no Brasil, certo? Inclusive, na diretriz está o nome dela. Ela é doutora da Unifesp, é uma das grandes estudiosas, inclusive que eu me orgulho de conhecê-la, tá? Ela me auxiliou muito quando eu construí o meu primeiro protocolo de sepsis do hospital. E coisas que ela falou, sinceramente, foram 30 minutos que eu conversei com ela em 2014, que para mim foi um grande marco de conhecimento. E falaram então, não, então faz uma brincadeira lá, pergunta se sepsis é uma infecção que leva a uma disfunção orgânica. Como é que ela caracteriza então a disfunção intestinal? Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque uma das limitações das diretrizes de sepsis é exatamente essa. Eu vou repetir o conceito do que era sepsis. Sepsis nada mais é do que uma resposta inadequada do organismo frente a uma infecção, caracterizada por uma elevação maior ou igual a 2 no sofá basal do paciente. Para bem aqui. Infecção, eu sei o que é. Disfunção orgânica, eu imagino que sei. Mas o que é o SOFA? Esta foi a grande crítica do sepsis 3.0. Por que a grande crítica? Porque até então, naquele momento, o score SOFA, só para você não sabe, se você não sabe, o score SOFA, ele avalia disfunções orgânicas. Ele avalia disfunções orgânicas. E ele avalia especificamente 6 órgãos, ou 6 sistemas. Cardiovascular, neurológico, respiratório, hepático, hematológico e renal. São 6 sistemas.
E dentro desses 6 sistemas, ele pontua de 0, com o sistema, teoricamente o sistema normal, a 4, de acordo com a gravidade da alteração que ele monitoriza em cada um desses órgãos. Como, por exemplo, sistema neurológico, o Glasgow, sistema cardiovascular, níveis de pressão e necessidade de droga vasoativa, sistema respiratório, relação PO2 a FiO2, sistema renal, creatinina, sistema hepático, bilirrubina, sistema hematológico, níveis de plaqueta. Então, cada um deles, de acordo com o nível de gravidade, eu monitorizo os principais pontos e dou uma pontuação. É através do score SOFA que eu dou um diagnóstico que no passado era muito mais utilizado do que hoje, mas que é um diagnóstico que existe, que é a disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Acredito que todos vocês, em algum momento, já ouviu falar sobre disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, tá? E o que é a disfunção de múltiplos órgãos e sistemas? É quando eu tenho uma determinada pontuação no score SOFA. Então eu tenho ali múltiplos órgãos e sistemas que estão comprometidos. Então, diante disso, o SOFA, até então naquele momento, era utilizado para a avaliação de gravidade de pacientes em estado crítico, obviamente. Ou seja, era quase que restrito a grupos de especialistas de terapia intensiva, que, diga-se de passagem, foram os elaboradores da diretriz de sepse. Só que aí tem um problema. E esse problema é um problema que acontece na humanidade. Qual é o problema? É que quando a sepse chega na UTI, já é muito tarde. É lindo você ver um paciente chegar... Lindo, entendo a palavra lindo entre aspas, tá? É lindo você ver o paciente chegar na UTI e você ver lá, passar um catéter de Swan-Ganz, paciente de necessidade de hemodiálise, você faz uma diálise contínua no paciente com prisma, você inicia antibióticos de amplo espectro, coleta culturas, você coloca o paciente em suporte ventilatório, coloca a ventilação de proteção, isso tudo, você consegue fazer tudo isso na UTI, só tem um problema. Geralmente esse paciente chega na UTI depois de 24 horas de disfunção orgânica. Sabe o que já aconteceu? Aconteceu aquilo que eu falei ontem. Esse paciente está virtualmente morto. A diferença é que, infelizmente, ou não sei se felizmente, não sei nem se pode expressar uma emoção sobre essa frase, mas o paciente com sepse que está com disfunção orgânica, ele não morre no seu plantão. Ele não vai morrer no seu plantão. Ele vai morrer depois de 10 dias. Depois de 7 dias. Porque é um paciente que ficou grave, ficou extremamente grave, já tem uma grave disfunção orgânica, você conseguiu sustentar níveis de melhora, mas o estrago já foi tão grande no organismo, já teve uma tragédia tão grande no organismo, a ponto de ter lesões mitocondriais, olha só, nível de respiração celular, que você já não tem mais o que fazer nos órgãos. Você está mantendo tudo aquilo de maneira artificial, já foi. Infelizmente. Então, por isso que quando nós formos falar, na semana que vem, sobre as diretrizes de sepse, a grande temática e a grande preocupação é o tratamento deve ser precoce. O tratamento deve ser precoce porque é uma doença tempo sensível. Sabe o infarto? Todos nós ficamos preocupados quando eu tenho um paciente ou um amigo infartado. Inclusive, tive o desprazer de algum tempo atrás, poucos meses atrás, um amigo meu ter infartado durante um pedal, tá? E estava numa cidade do interior, infartou. E qual é a angústia que você tem num cenário como esse? É que tempo é músculo. Quanto mais tempo tiver obstruído a artéria, mais músculo vai sofrer. Se mais músculo vai sofrer, eu vou ter uma piora clínica maior do paciente. Eu vou ter um desfecho pior. É a primeira vez que vocês estão vendo nessas duas lives eu usar o termo desfecho. Tá? Porque o desfecho é onde é o ponto que mudou a prática assistencial na atualidade. As pessoas não querem mais saber se você viveu ou morreu. As pessoas querem saber se você viveu e está vivendo com qualidade. Aquela situação de eu sobreviver a um paciente, o paciente está vivo depois de 28 dias, mas está todo estrupiado. Se vocês conhecem a expressão estrupiado, mas ele está
com uma grande fragilidade muscular, não consegue se alimentar, não consegue andar, não consegue ter suas necessidades básicas sozinhas, começa a ter questionamentos sobre a realização dessa prática. Tá? Dá um exemplo, só um exemplo de uma reflexão a ser feita sobre isso, sobre o tratamento de craniectomia descompressiva. Olha só, a gente está pulando aqui de conhecimentos, porque acaba que eu lembro de estudos que falam sobre isso e compartilho com vocês aqui. Mas o exemplo de uma craniectomia descompressiva no paciente com AVC hemorrágico. Craniectomia descompressiva em AVC hemorrágico, certo? E eu uso o score de Hansel para ver qual é o tipo de gravidade da lesão. O que acontece, o Hansel, teoricamente, geralmente é a equipe de terapia ocupacional e fisioterapia que utiliza mais essa escala, é o índice de funcionalidade do paciente. Então olha só que coisa interessante. Eu pego o paciente pega, eu faço uma craniectomia no paciente e depois eu avalio o Hansel nele. O que aconteceu? O que os estudos mostraram? Um grande estudo mostrou, muito respeitado inclusive. Pacientes que fizeram craniectomia, eles vivem mais. Só um detalhe, Hansel 6. Ou seja, olha só a escolha difícil agora. Fazer a craniectomia em termos de sobrevida, tá, os pacientes viveram mais. Mas os que viveram mais, Hansel 6. Isso aqui é um detalhe bem interessante. Porque aí eu tenho, teoricamente, uma quase que ausência de melhora. Olha só, uma ausência de melhora em termos de qualidade de vida. Mas o paciente está vivo. Será que vale a pena? E talvez não seja o fora aqui. É por isso que nós vamos ter que nos preparar e nos aprofundar, e eu insisto isso inclusive tem sido uma fala quando eu venho nas lives, por isso que a gente tem as lives aqui só sobre bioética, porque acaba que nós temos que discutir isso, ou minimamente saber discutir isso. Saber discutir isso com famílias que chegam angustiadas em um momento de dor e sofrimento, e nós precisamos ter uma discussão sobre isso, uma discussão madura sobre isso. Uma discussão madura, uma discussão oportuna, uma discussão assertiva, certo? E principalmente, entender o que o outro está pensando. Às vezes eu me preocupo tanto em entender a mim próprio que eu esqueço de entender o outro. Tá? Então, neste momento, este consenso de sepse, ele foi extremamente delicado porque ele introduziu em termos conceituais um conhecimento que até então era restrito à terapia intensiva. Perfeito. O consenso estava perfeito. Crítica principal, divergência. Que SOFA? Você quer falar sobre SOFA? Peraí. A maioria das urgências, e hoje, infelizmente no Brasil ainda é assim, urgências e emergências médicas são as áreas renegadas para as equipes assistenciais. Se você é um recém-formado, você vai para a urgência. Se você já tem uma maturidade profissional e foi para a urgência, você foi rebaixado, está em fim de carreira. É assim que se pensa. Medicina de urgência é uma especialidade ainda, ou uma subespecialidade, que é extremamente desprezada. E é aqui que eu entro e me apresento como especialista da seguinte forma, que isso foi um conhecimento, um pensamento que eu, de certa forma, sempre me moldei para isso. Peraí. Eu sou especialista em cuidados de paciente crítico. Então, se eu sou esse especialista, eu tenho que cuidar do paciente crítico onde quer que ele esteja. E onde é que ele está? Ele pode estar na UTI, obviamente. Ele pode estar numa unidade de internação. Ele pode estar num bloco cirúrgico. Ele pode estar num pronto-socorro. Ele pode estar num ambulatório. Ele pode estar num home care. Pode ou não pode? Um paciente crítico não pode estar lá? Pode. Pode, claro que pode. E minimamente eu saber manejar esse paciente e levá-lo para um tratamento adequado e satisfatório. Como eu disse, um exemplo para vocês ontem, que o colega me pediu para fazer um pré-operatório de uma cirurgia para ele. Um paciente crítico, já teve uma lesão renal aguda, tá com uma ileostomia,
está em um preparo para um trauma cirúrgico programado, um estresse programado, certo? É um paciente que já fez uma bariátrica, é um paciente que tem alterações de níveis de pressão, é diabético. Olha só a complexidade desse paciente. É um paciente que precisa, olha só, vou até usar um termo técnico aqui dentro da terapia intensiva, de uma otimização de débito cardíaco no intraoperatório. Eu preciso otimizar isso para que ele possa ter um desfecho melhor, tá? E as monitorizações de desfecho em doenças são ou é algo que chegou para ficar. Não adianta mais você falar de outra forma. Ninguém quer saber se você salvou ou não o paciente. Ele quer saber se você salvou e o paciente está sem lesão por pressão, o paciente está deambulando sem auxílio, o paciente está se alimentando por via oral, o paciente está comendo pela boca. E o paciente está eutrófico. E se ele vai poder, talvez, voltar a fazer jiu-jitsu com o filho. É isso que ele quer saber. As perguntas são essas das famílias. E o que nós estamos aqui, e o que eu me proponho aqui, e o que eu tenho me esforçado, é preparar uma nova geração de profissionais que seja capaz de fazer isso. Que seja capaz de fazer esse tipo de leitura, que seja capaz de fazer esse tipo de tratamento. E que para isso ele precisa de uma sólida base de conhecimento técnico, associado a uma sólida base de conhecimento filosófico e religioso. É isso que um profissional precisa. Ele não precisa ser, mas ele precisa entender. E, claro, se ele for, é muito melhor. Então, diante disso, esse consenso de sepsis, essa divergência, tremeu as bases da Critical Care. Porque simplesmente ali eu tive um grupo de especialistas que questionou exatamente isso. Como é que então agora uma doença passou a ser mensurada por um score que até então existia na UTI? Como é que isso agora vai ser aplicável no pronto-socorro? Só que aí veio o grande ponto de detalhe. É que foi a primeira vez que se começou a dar definições objetivas sobre uma doença. Até então isso não existia. Então isso é muito bom, porque eu comecei a ter uma preocupação conceitual. Eu comecei a ter uma preocupação com o que é e o que não é. Porque aqui eu comecei a tirar aquele paciente que está com gripe. E que falavam que era sepsis, porque antes era. Agora eu comecei a pegar e ver de fato quem são os pacientes que devem ter uma preocupação maior. Eu peguei agora e eu vou priorizar o atendimento desse paciente. E reconhecer melhor esse paciente, para que eu possa fazer o tratamento dele de maneira oportuna, em tempo oportuno e em local oportuno, tá? Então este aqui foi o grande questionamento que turbinou aqui as maiores discussões da Critical Care. Uma outra divergência que teve eram sobre ferramentas do que ou de que forma eu deveria levantar a suspeita de sepse, tá? E aqui eu não sei se vocês chegaram a ouvir falar numa ferramenta que se chama Kisofa. E assim, pessoal, olha, eu vou te falar uma coisa. Tem coisas que tiram a paciência. É muito interessante você ver pessoas com modinha. Eu leio, eu avalio determinada diretriz, determinada coisa, e ali eu vou agora, começo a falar aquilo. A quantidade de gente que eu via falando de Kisofa era uma coisa vergonhosa. Todo mundo falando de Kisofa, todo mundo falando o que... E o que é o Kisofa? Ele avaliava 3 variáveis, certo? Frequência cardíaca, frequência respiratória e alteração do nível de consciência. Se você pontuasse 1, você faria uma triagem. E aqui, pessoal, eu vejo que, inclusive, olha só, eu estou falando uma diretriz com os maiores especialistas do mundo sobre o tema. Como até mesmo a falta do chão da fábrica e do conhecimento operacional pode levar a uma situação uma avaliação como essa levou a uma situação muito delicada. E como o Kisofa aconteceu exatamente isso, certo?
Aconteceu exatamente isso. Vamos lá. Diante do Kisofa, o que é o Kisofa? O Kisofa nada mais foi do que uma ferramenta criada para servir de triagem. Pessoal, o que é uma triagem? Ou para que serve uma triagem? Uma triagem, ela tem como característica, se você estudou isso sobre métodos diagnósticos alguma vez durante a sua formação, você vai ver que as ferramentas de triagem, elas são validadas por um instrumento, um tipo de estudo que se chama estudo de Court. E dentro do estudo de Court, eu avalio quantos pacientes e qual é a capacidade que a ferramenta tem de afastar os positivos. Eu tenho ali a possibilidade de afastar aqueles pacientes que não têm. E eu coloco, deixo a ferramenta, ela dá positivo em todos aqueles que têm a possibilidade de ter. Então, o que é algo sensível? Algo sensível é aquele que se movimenta a mínimos indícios, numa linguagem filosófica, tá? Mas mínimos indícios, ele dá positivo. É uma alteração sensível, tá? Então, uma alteração sensível para isso é uma ferramenta boa. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei quantos de vocês têm filhos, mas eu tenho o meu filho, ou o filho de vocês, chegou lá com o paciente e ele fez febre, ele apresentou febre. Qual é a sensibilidade que o paciente que tem febre ter uma infecção bacteriana? Eu tenho um paciente que tem febre, tá, uma criança que apresentou febre, e eu quero tacar um antibiótico no paciente. Posso fazer isso? Talvez não. Contudo, ele entra no radar, certo? Ele entra no radar. Ele entra no radar. Então, como ele entra no radar, ele está num cenário de sensibilidade. E que é algo específico. É aquele que não tem dúvida. Você consegue afastar os negativos e fica só os positivos. Só quem é de fato. Isso é específico. Geralmente os testes sensíveis são testes baratos. São testes que podem ser usados em largas escalas, certo? E os testes específicos são testes muito mais caros, tá? Eles têm um custo maior, geralmente um custo maior para que eu possa afirmar categoricamente de que é, tá? E o que é o Kisofa? Teoricamente era para ser uma ferramenta sensível para a sepse, correto? Então eu quero pegar um paciente e eu quero suspeitar que meu paciente está com uma infecção generalizada. O que acontece então? Vou usar o Kisofa. Não, para. Quer dizer que se o paciente tiver uma disfunção orgânica, ele é triado como sepse? Mas não faz sentido. Porque disfunção orgânica com infecção já é. Disfunção orgânica com infecção já é sepse. Eu não preciso de suspeita para isso. Já está documentado o que é. Então não vale a pena. Por outro lado, eu tenho um paciente que está taquicárdico, e todo paciente que tiver taquicárdico vai entrar como sepse, e todo paciente que tiver taquipneico vai entrar como sepse. Então, só para vocês terem uma ideia, o Dr. Louis Vincent, ele fez um edital na JAMA criticando o Kisofa no ano de 2017. Foi tão impactante aquilo, porque eu acho que dá uma... Olha, pessoal, vou falar uma coisa. Vocês já tiveram uma banca de TCC, né, alguma vez? Não sei se... Minimamente, eu acho que todos aqui, todas as pessoas já tiveram essa experiência de pelo menos ver ou ouvir falar uma banca de TCC ou você defender algum trabalho. Você já foi criticado por um acadêmico alguma vez? No meio acadêmico alguma vez? Já recebeu uma crítica assim do seu conhecimento? Olha, entre outras palavras, você fez uma merda. Você é um burro. Você não sabe o que é que você está dizendo. Você está dizendo besteira. O Dr. Louis Vincent, inclusive, para quem não conhece, na Bélgica, na UTI dele, é muito interessante que ele usa essa linguagem, tá? Mas, pessoal, você já foi criticado do ponto de vista acadêmico, é vergonhoso demais, certo? E os caras foram criticados pelo Dr. Louis Vincent, maior sumidade da terapia intensiva na atualidade, ainda vivo, entendeu? Já pensou isso? Você recebeu uma crítica dessa da literatura? Então acaba que é algo extremamente delicado, tá? E essa crítica aconteceu, ocorreu essa crítica. Essa crítica ocorreu, tá?
E o Kisofa foi criticado, o CEPS 3.0 foi criticado, tá? Eu tive outros pontos de crítica, como as alterações de utilização do antibiótico, como utilizar o antibiótico de maneira precoce poderia levar a um uso exagerado de antibióticos dentro de instituições como pronto-socorro em pacientes não graves. Pessoal, isso tudo aconteceu, certo? E aí então vem um novo consenso tentando ajustar todos esses pontos. Esse segundo consenso, e talvez seja o ponto que eu queria falar para vocês. Ele foi objeto de muitas críticas. E as críticas, eis que é a beleza do conhecimento, que é através das críticas que nós crescemos. É através das críticas, dos conhecimentos, de escutar o outro e de questionar, não questionar de maneira vulgar, mas de minimamente questionar, faz você crescer. Você pode não gostar, é doloroso, é desagradável uma pessoa criticar você. Mas é através dessas críticas que você cresce. É através das críticas de pessoas como essa, de literatura como essa, e críticas fortes, que foi feito o atual consenso de sepse. E é exatamente esse consenso que nós vamos discutir na Masterclass da semana que vem. Tá bom? Bem, pessoal, por hoje basicamente encerramos. Olha, tem aqui a resposta do que é a orelhada, tá? Para quem não acompanhou aqui a orelhada, certo? Ouviu a respeito, não estuda a fundo e toma a verdade absoluta aquilo que ouviu sobre. É exatamente isso. Walter respondeu aqui, está correta a resposta. Tá, Walter? Amanhã nós vamos discutir sobre os atores da sepse, tá? Já antecipo para vocês que se você é fisioterapeuta, se você é psicólogo, se você é fonoaudiólogo, se você é médico, obviamente, tá? Se você é enfermeiro, se você é técnico de enfermagem, se você é biomédico, não sei se eu já falei biomédico, se você é farmacêutico, tá? Todos esses profissionais têm a sua responsabilidade no atendimento desse paciente, tá? Todos têm a sua responsabilidade. Porque esse paciente, ele literalmente, eu preciso ter um compilado de especialidades, de conhecimento, para fazer um tratamento agudo desse paciente. Ah, mas eu sou enfermeiro do bloco cirúrgico. Você precisa saber sobre sepse. Porque você precisa saber sobre priorização de sala de bloco cirúrgico no paciente séptico. Isso é uma prioridade. Ah, mas eu sou um técnico de enfermagem do Instituto de Hemoterapia, alguma coisa. Você precisa saber os critérios de transfusão de sangue no paciente séptico. Tá? Então esses pontos todos são extremamente relevantes. Ah, eu sou fisioterapeuta. Se eu for falar de disfunção muscular no paciente séptico, se for falar de ventilação mecânica de proteção no paciente séptico, eu não vou nem entrar no mérito aqui, nós faríamos uma semana exclusiva só sobre isso, certo? Médico, não preciso nem falar, a parte de diagnóstico infeccioso, de foco infeccioso é extremamente necessária, tá? Então, pessoal, amanhã não percam, tragam seus amigos, tragam os amigos que precisam se responsabilizar por isso, tá? Nós precisamos fazer com que essa doença seja cada vez mais conhecida e cada vez melhor tratada, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.